E agora chegou o momento crucial para o sucesso do seu evento terceiro, é adaptar o mix de produto para o evento terceiro. No módulo mix de produto, um dos critérios é você adaptar o mix de produto para o canal de venda. E o evento terceiro nada mais é que um novo canal de venda que você está abrindo para aumentar o faturamento e também captar o cliente. E o nosso grande objetivo é atender a expectativa do nosso público. O público, seja ele daquele evento terceiro, do evento próprio, que às vezes o portfólio e o mix são diferentes, até mesmo do seu e-commerce. Então a primeira dica que eu passo para vocês é: se adaptem ao público, não ao nosso paladar. Mas claro, sempre priorizando os rótulos que nós temos no nosso portfólio. Então isso é muito importante, Sempre focar em relação ao público. Um exemplo que eu sempre digo é um evento, por exemplo, uma festa junina, onde muitos dos clientes do grande parte, 54% dos vinhos comercializados no Brasil são vinhos de mesa. Desses 54%, 90% são vinhos suaves. Às vezes nós temos que adaptar e levar rótulos exclusivos que não estejam em grandes redes de supermercados para termos uma boa rentabilidade. E o rótulo da compra coletiva da marca Terrenos é uma excelente opção para esse tipo de evento, que ele proporciona uma boa margem e atendendo esse público. Então esse é um ponto muito importante de se adaptar em relação a portfólio. Ou também você pode estar participando do evento terceiro, num condomínio, e você atuar e também inserir rótulos de maior posicionamento. Então isso serve tanto para fazer levar produtos mais populares em relação ao líquido, ou tanto para produtos de maior valor agregado, porque nós estaremos nos orientando ao público daquele evento, porque o nosso objetivo é atender a expectativa dele, que é a razão de nós existirmos. Além disso, a variedade de vinhos. Nós, em qualquer evento, seja verão ou seja inverno, nós temos uma priorização em relação à venda em todas as estações do ano de vinhos tintos. Então, hoje, 72% dos vinhos comercializados no Brasil são vinhos tintos, 20% são vinhos brancos, e aí se divide entre espumantes e rosés. E a gente tem que sempre dar uma boa diversidade, uma boa variedade em relação a estilos de produto e também a perfis de produto. Então, levar sempre espumantes, tanto Brut como Moscatel, brancos, um rosé e também uma seleção de tintos de diferentes estilos. E aí depois a gente vai dar algumas dicas em relação a embalagens que vão estar principalmente oportunizando uma maior rentabilidade. Então, a diversidade em relação a tipos de produto pode ser interessante. Diego, estou no inverno, levo ou não levo espumante? O espumante é um produto que tem tudo a ver com festa, independentemente da estação. Então, sempre a nossa opção, a nossa sugestão é levar essa opção, e aí você pode estar trabalhando com acessórios, com tampas de espumante, que podem estar preservando melhor a qualidade do produto. Claro, você bota a gelar e, tendo a demanda, você vai estar servindo. E claro, as estações que a gente vai ter que estar sempre sintonizado são muito importantes. No caso, se o evento for um evento aberto, o clima é quente, você vai estar se preparando mais em relação a espumantes, a rosés, sempre atendendo brancos, principalmente brancos aromáticos, estão crescendo muito, então se adaptando e levando produtos mais refrescantes. Então, o grande ponto é você sempre levar diversidade de rótulos, tanto brancos, tintos, espumantes e rosés, e também você entender a estação do ano que você está, para calibrar um pouquinho mais. Por exemplo, se é inverno, você pode ter apenas uma ou duas opções de branco, às vezes não ter o rosé, e focar mais nos tintos.
né, quando é verão, né, ter mais rótulos tintos do que branco, claro, porque é a maior parte da venda de produtos, tanto em eventos terceiros e até com clima quente, porém focar em tintos mais leves, né, como Pinot Noir, né, que tu possa estar levando ele de uma forma a refrescar ele, né, numa temperatura mais baixa, né, atendendo a essa necessidade do consumidor. Então é muito importante você sempre identificar, né, a diversidade de rótulos em estilos e tipos de produto, né, e também entender a estação do ano, né, se é verão, que é o clima, que isso vai estar levando e conduzindo o direcionamento em relação à sazonalidade do produto. Então é muito importante sempre você entender isso, né? E principalmente às vezes, né, você levando uma opção em venda de garrafa e às vezes tu focar nos rótulos da estação, por exemplo, no verão, né, você pode estar gelando mais e tendo uma maior percentual de vinhos brancos, né, ou espumantes, né, quando o clima está mais quente, mas também ter opções de tinto, porque as pessoas podem levar para casa, porque mesmo no verão a gente tem uma comercialização, né, bem significativa em relação a tintos versus espumante ou versus branco. Então é muito importante sempre estar de olho isso e às vezes na taça tu priorizar esses vinhos mais refrescantes, né? Sempre mostrando a questão da diversidade, tá? Destacando sempre o que você tem de melhor no seu portfólio. Porém, a dica que eu dei anteriormente é se adaptar, por exemplo, se naquele evento você identifica, por exemplo, um público, né, específico, você pode estar encaixando. Se é um evento mais festivo, o vinho em lata, Diego, não tenho vinho em lata no meu portfólio, no meu site, mas naquele evento eu quero trabalhar, eu vejo a oportunidade de vender vinho em lata, tu pode estar encaixando. No caso do bag-in-box, a mesma coisa, ou seja, adaptando o seu mix de produto a este canal de venda que é o evento terceiro. Então, nesses rótulos que você tem menos chances de vender, por exemplo, um vinho reserva, às vezes não leve uma caixa, leve 2 ou 3 garrafas, se caso tenha demanda desse produto, né, para as pessoas comprarem e levarem para casa, né, sempre ofereça na venda via delivery, né, nunca perdendo a venda. Então, sempre levando o seu melhor do portfólio, mas também se adaptando, né, às exigências do cliente em relação ao público-alvo daquele evento, né? E a praticidade em relação a estilos, né? Então, como falei, adaptando sempre a sazonalidade, você está levando, né, tendências, estilos que estão crescendo, por exemplo, Sauvignon Blanc, né, que é um varietal super aromático que vem crescendo no verão, tintos leves como Pinot Noir, né, um Merlot que não passa pelo Carvalho ou o Malbec, né, que são varietais que têm taninos mais macios, né, que são mais frutados, você pode estar, né, dosando e nunca deixando de ter um vinho reserva, né, enfim, como opção para estar servindo lá nesse evento, né? E além disso, a questão da praticidade é o bag-in-box, né? O bag-in-box normalmente ele é de 3 ou 5 litros, é uma bolsa plástica, né, que ela dá a praticidade de levar o melhor custo-benefício para o consumidor e também a preservação, ou seja, ela diminui o desperdício, né? E proporciona uma rentabilidade muito maior e um menor desperdício para você vender vinhos em taça, tintos, brancos e rosés, né? Na nossa seção, né, de vantagens e na compra coletiva, nós temos excelentes opções, desde vinhos de mesa, vinhos finos, em bag-in-box, que podem proporcionar uma rentabilidade maravilhosa, como um excelente Chardonnay, Merlot, entre outros varietais que podem levar uma excelente rentabilidade. Falando em embalagem também, a lata ela é muito prática, principalmente em eventos terceiros, principalmente, né, nos espumantes e frisantes, que a pessoa pode abrir, ter um produto, né, numa medida certa para estar compartilhando. Às vezes uma latinha de espumante serve 2 taças de espumante, então a pessoa pode brindar um espumante apenas com uma latinha, além da segurança e praticidade para eventos. Além disso, você está focando com precificações para todos os gostos e bolsos,
né? Sempre ter um vinho com posicionamento abaixo de R$50, um vinho de 50 a R$80, um vinho de 80 a R$100 e vinhos de acima de R$120, quando tem um público, né, que vai estar demandando esse produto. Claro que você não precisa abrir para a venda de taça todas as faixas de preço, né? Você vai identificar, ou seja, sentir a temperatura em relação à demanda. Além disso, para esses vinhos mais caros, você pode estar usando acessórios, como a bomba vácuo, como o Coravin, né? Que são acessórios que podem estar diminuindo o desperdício e levando essa praticidade, né, para a venda de vinhos em taça de maior valor agregado. Então isso é muito importante. Lá no nosso módulo de serviço nós temos várias dicas em relação a acessórios que podem estar potencializando as suas vendas, diminuindo o desperdício e proporcionando que você leve, né, uma diversidade de faixa de preço e também de estilos de produto de maior valor agregado. Uma dica muito importante, gente, né? Nesses últimos anos, vinhos de entrada e vinhos acima de R$120, né, triplicaram comparado aos últimos 3 anos. Então, né, com a migração de novos consumidores, né, foram em torno de mais de 20 milhões de consumidores que migraram para um consumo regular. Então, esse consumidor está bebendo melhor e não só em bares, restaurantes, mas também em eventos terceiros. Ele busca produtos de qualidade, né, que atinjam as expectativas dele em relação ao consumidor. Um outro ponto que é uma pergunta recorrente aqui em relação principalmente a eventos terceiros, que você tem toda a questão da logística, da entrega, né? Para você ter menos trabalho, é você dar a assertividade em relação à quantidade de produtos. E a gente sempre recomenda, no máximo, você levar 12 variedades, ou seja, 12 rótulos distintos. Tá? Isso vai fazer com que você leve, né, uma opção mais enxuta do seu portfólio e foque também e direcione o consumidor, porque às vezes o consumidor, quando fica na dúvida, ele deixa de comprar. Então você direcionando esses de 8 a 12 rótulos, né, dividido entre espumantes, brancos, tintos e rosés, para você levar essa diversidade, porém, né, dando opção para os clientes. Porém, um espumante brut, um moscatel, por exemplo, já temos dois brancos, um rosé e o restante de vinhos tintos de diferentes faixas de preço. Diego, é verão, eu vou levar 3 brancos, né, 2 rosés, não tem problema nenhum. Aí você vai sentir o público e também a demanda em relação ao evento, né? Então, lá no seu stand, no seu balcão, né, leve essa opção e sempre deixe, né, uma caixinha a mais lá no carro, né, para sempre sentir a temperatura em relação ao público de outros produtos que você pode estar agregando o valor. Caso o cliente, né, queira um produto diferenciado, né, e você tem em seu portfólio, sempre explique, né, para esse cliente. Você pode estar atendendo via delivery, né, sempre com foco na experiência desse cliente, né? E além disso, você também vender presentes, né? Leve as suas sacolinhas, né? Desenvolva embalagens, porque às vezes é como no shopping center, você vai estar não vendendo produto para consumo no local, mas a pessoa pode estar querendo presentear alguém, né? Então leve essa opção também em relação a algum laço, alguma sacola personalizada da sua loja, né? Enfim, dê para um cartãozinho para a pessoa, ela pode estar pensando não em consumir o produto, também em presentes inesquecíveis para o seu cliente, né? Então, esses são dicas importantíssimas para você desenvolver e construir o seu mix de produto, né? Sempre com flexibilidade em relação a estilos de produto, identificação com o público desse evento e que esse portfólio imprima o seu posicionamento do seu negócio em relação à proposta de valor. Além disso, sempre tente estudar a concorrência direta, ou seja, né, se tem mais um stand de vinhos no local, tente adaptar para sempre levar uma diferenciação em relação à faixa de preço e também a estilos.
né? E também, como a gente falou, pesquise a área gastronômica do evento, que você pode estar levando algum rótulo que pode harmonizar com algum dos pratos servidos nesse evento, para também fazer um collab, né? uma sugestão de harmonização para potencializar as suas vendas. Mais uma dica que eu dou para vocês em relação a desenvolvimento de mix de produto é: assista o nosso módulo de mix de produto. Lá a gente tem várias informações mercadológicas para você entender a tendência de mercado, a sazonalidade, mas em eventos a dica principal é: o menos é mais. Tente ilustrar para o seu cliente ou esse possível cliente a sua proposta de valor em relação a portfólio, rótulos exclusivos, porém no evento você vai estar adaptando o seu portfólio ao público-alvo, levando uma amostra do que você oferece em seu site, na sua loja física ou no seu social commerce, e também algum rótulo que você pode estar direcionando, né, ao público-alvo daquele evento. Até a nossa próxima aula. E vamos lá, pessoal, que agora a gente tem que faturar e aumentar a rentabilidade através de eventos terceiros.